Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da Paróquia de Santa Bárbara. Hoje, terça-feira, dia 16 de fevereiro, a Igreja nos convida a refletir sobre o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. O evangelista registra que naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo apenas na barca um pão. Estavam em alto mar e lá perceberam então que faltava pães. Só havia um pão. Esse um pão representa o próprio Cristo, o pão vivo descido do céu, que vem saciar a fome do povo. Mas os discípulos, ao invés de agradecer pelo que tinham, resmungavam, reclamavam e se preocupavam com aquilo que não tinham. Você deve conhecer muitas pessoas que vivem assim, que não agradecem pelo que têm, mas vive murmurando, sonhando com aquilo que não tem. Vive preocupado com o futuro, vive preocupado com medo de passar fome, com medo de passar frio, com medo de não ter onde morar. Pessoas que muitas vezes também somos nós e não acreditamos na providência de Deus, e não acreditamos no amor e na misericórdia de Deus, mas sempre achamos que podemos garantir o nosso futuro a partir do dinheiro, ter um futuro garantido a partir de posse, do acúmulo de bens. Que grande ilusão para nós, seres humanos, acharmos que podemos garantir o nosso amanhã com atitudes possessivas e egoístas de hoje. Uma conta de banco não salvará a vida de ninguém. Não adiantará nada termos uma mesa farta com o coração vazio. É preciso confiar na providência de Deus. Os discípulos nem com fome estavam, mas já reclamavam que tinham se esquecido do pão. Ainda nem veio a fome e eles já pensavam no futuro, ao invés de viver o presente. Estavam na barca com Jesus. Nada de mal poderia acontecer, mas tinham medo. Medo das tempestades, medo dos ventos, medo das ondas altas, medo da fome. Ainda não aprenderam a confiar em Jesus totalmente, mas só confiavam em seu próprio bolso, em suas próprias atitudes, achando que a vida e que o futuro dependia das atitudes de Deus, das atitudes deles, aliás. Mas na verdade, tudo depende de Deus. Por isso, Jesus disse e advertiu aos discípulos e a todos nós, dizendo: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento é uma pequena porção que a mulher coloca na massa para fazer um bolo. O fermento pode ser pouco, mas a sua ação é grandiosa. Assim, a ação do mal. Qual era o fermento dos fariseus? Qual era o fermento de Herodes que Jesus advertia para que tomassem cuidado? O fermento da maldade, o fermento do egoísmo, o fermento de possuir as coisas como garantia de um futuro melhor, o fermento, né, da vingança, do ódio, do orgulho, o fermento do mal, que, embora fosse pequeno diante da grandeza de Deus, poderia fazer grandes estragos na alma, no coração e na vida dos cristãos. Mas os discípulos começaram a discutir entre si, dizendo que Jesus havia lhes dado uma indireta, dizendo que estava falando isso por causa que eles não tinham pão. E Jesus então recorda para eles que diante de uma multidão de 1.000 pessoas, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, Jesus sempre saciou a fome da multidão. Jesus sempre se preocupou com o povo que tinha fome, e nenhum deles passou fome, mesmo que tivessem muito pouco para oferecer. E então os discípulos deveriam entender isso, que não deveriam se preocupar, porque o futuro e a providência divina não deixariam que nada lhes faltasse de essencial. Jesus perguntou: quando repartir
7 pães para 4.000 pessoas. Quantos cestos sobraram? Eles responderam: 7. E Jesus disse: E ainda não compreendeis? Essa pergunta de Jesus é feita para mim e para você. E você e eu. Ainda não compreendemos esse amor de Deus misericordioso e acolhedor? Ainda não compreendemos que Deus cuida de nós, cuida do nosso presente, do nosso futuro? Será que realmente confiamos em Deus? Ou somos como o apóstolo Tomé, que temos que ver para crer? Qual é a nossa fé? É uma fé pequena, mas viva, forte como uma semente? Ou é uma fé somente de palavras, mas sem atitudes, sem real transformação da nossa vida? Que Deus abençoe seu dia, meu caro irmão, minha cara irmã, para que possamos confiar, porque Deus está na nossa barca e nada poderá nos acontecer de mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.